Em nome da APDC, sejam bem-vindos ao 22º Congresso das Comunicações. O mar de oportunidades é o tema do Congresso deste ano. Sobre este símbolo metafórico, vamos, durante estes 2 dias, debater e concretizar uma agenda de futuro e de esperança. Vamos identificar novas oportunidades para o setor, para a sociedade e para a economia portuguesas. Passo agora a palavra a Mário Figueiredo, que irá acompanhar os trabalhos durante estes 2 dias de Congresso. Portugal já deu novos mundos ao mundo. Apostou no mar e definiu um rumo claro. Chegou o momento de renovar ambições, perceber o mar como um desígnio nacional, potenciar os recursos naturais e tecnológicos, reforçar competências e competitividade. 22º Congresso das Comunicações. O futuro passa por aqui. Este é o caminho. Este é o momento. Este é o local. Bem-vindos ao 22º Congresso das Comunicações. Passo de imediato a palavra ao Presidente da APDC, Pedro Norton. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, senhores patrocinadores, sem os quais não seria possível este Congresso, caros colegas de direção, minhas senhoras, meus senhores, sejam bem-vindos a este 22º Congresso da APDC. Permita-me, Sr. Presidente, que lhe endereçe, antes de mais, umas palavras de profundo agradecimento. A sua presença constitui, obviamente, uma honra enorme para a APDC, constitui um estímulo muito grande para todos nós e eu julgo poder presumir que significa também um reconhecimento do papel que este setor pode ter neste enorme esforço coletivo que é pedido a todos os portugueses num momento tão desafiante como é este momento da vida nacional. E a esse respeito gostava de lhe dizer ainda, Sr. Presidente, que na APDC e como setor não enjeitamos essa enorme responsabilidade. Nós temos consciência de que representamos como associação stakeholders que falam por cerca de 7% do PIB, representam cerca de 7% do PIB, são responsáveis por uma faturação da volta de 11,5 mil milhões de euros. Somos uma associação que, obviamente, fruto do trabalho das muitas direções que nos precederam, tem hoje uma voz reconhecida e respeitada na sociedade civil, mas, sobretudo, uma associação que representa um setor que está tão umbilicalmente ligado com todas as áreas da economia e da sociedade. Uma associação com estas características não pode, obviamente, fugir a dar o seu contributo ativo, o seu contributo muito empenhado, o seu contributo responsável, sobretudo no momento em que, sabemos-lo bem, todos somos poucos para concretizar o Portugal competitivo e equitativo com que justamente sonhamos. Por muito que sejam legítimas e seguramente são as nossas preocupações setoriais, as nossas preocupações corporativas, entendemos e estamos conscientes que este não é o palco, este não é o lugar e, sobretudo, este não é o tempo para nos fecharmos nas fronteiras de um pensamento muito rígido e feito em silo. Foi, aliás, com este sentido claro da responsabilidade que, o ano passado, dedicámos o Congresso ao tema quantificar o futuro. O país estava, então, e naturalmente continua, confrontado com a necessidade de fazer um enorme ajustamento nas suas contas públicas e nós não quisemos passar confortavelmente ao lado desse esforço que
reclamava e continua a reclamar uma grande coesão nacional. Nós trouxemos então, o ano passado, aqui a terreiro, pela mão do ministro Sven Otto Littorin, o milagre da recuperação sueca depois da crise financeira da década de 90. Tentámos aprender lições com o exemplo sueco, tentámos também aprender lições com o nosso próprio passado. Convidámos o professor Rui Ramos, que nos veio fazer uma revisitação da crise financeira de 1880 e 1890, e foi surpreendente verificar o conjunto de semelhanças com as dificuldades que estamos a passar, mas sobretudo, ano passado, tentámos dar um contributo muito concreto, muito prático do setor ao apresentar um documento que intitulámos 11 mil milhões de razões, e no qual, como muitos estarão lembrados, nós esforçámos-nos por identificar algumas pistas concretas de base tecnológica para ajudar o país no seu esforço de ajustamento e para ajudar o país a cumprir as obrigações, as suas obrigações, as nossas obrigações perante os credores externos. Este ano, Sr. Presidente, entendemos que era chegado o tempo de começar a trabalhar numa agenda de esperança. Uma agenda de esperança que pudesse dar um significado e um nexo particular aos sacrifícios que todos vimos partilhando. Uma agenda de esperança que pudesse contribuir para a construção de uma narrativa mobilizadora dos esforços de todos os portugueses. Mas também uma agenda de esperança que, obviamente mais do que um qualquer amanhã que canta, pudesse estar ancorada num substrato ou num potencial económico real, com efetivas condições de constituir uma alavanca de desenvolvimento para Portugal. O mar de oportunidades que batiza o Congresso vai buscar a sua fonte de inspiração primeira ao repto que o Sr. Presidente tem vindo persistentemente a lançar ao país. Ao seu desafio para que, em conjunto, saibamos construir um novo desígnio marítimo para Portugal. É bem verdade, e não vale a pena iludi-lo, é bem verdade que não é fácil fazer uma associação óbvia entre este desiderato e a indústria das TIC e dos new media. Mas, paradoxalmente, é nessa aparente dificuldade que nós vemos sustentada a oportunidade única de incentivar um setor moderno, um setor inovador, um setor ousado, um setor transversalmente ligado a toda a economia, um setor habituado a olhar para fora das fronteiras de Portugal, desafiar este setor, dizia eu, a olhar para um outro setor, infelizmente hoje ainda com algumas dificuldades, com algumas debilidades, mas que encerra, estamos em querer, um enorme potencial como é a economia do mar. Vamos fazê-lo este ano com a inesquecível ajuda de um Presidente do Congresso, a quem julgo é também justo prestar uma homenagem. O Dr. Tiago Piticunha tem sido, a par do Sr. Presidente, um dos portugueses que mais tem feito por recolocar a economia do mar na agenda política, na agenda empresarial, na agenda social. E é pela sua mão que nós vamos começar por conhecer alguns exemplos reais, muito concretos, de empresas do nosso setor que estão hoje a agarrar, hoje e agora, algumas oportunidades que o mar já nos oferece. É também pela sua mão que vamos debater com alguns líderes de importantes empresas nacionais as dificuldades, os desafios, os resultados, no fundo, o que já há de real substrato na economia do mar. E é com os exemplos de uns e de outros, numa perspectiva seguramente entusiasmada, mas que desejamos também realista, é com a visão de todos eles que nós esperamos poder contagiar e alertar o setor para as oportunidades que este desígnio nacional pode representar. Não escondo, todavia, que não faria obviamente sentido que nos limitássemos neste congresso, que é o ponto alto da nossa atividade anual, a debater exclusiva ou mesmo maioritariamente a economia do mar. Vamos naturalmente, sob o signo metafórico deste mar de oportunidades,
fazer um balanço muito centrado no setor, das tendências de negócio, das questões regulatórias, dos desafios tecnológicos, das mudanças de hábitos de consumo, dos desafios causados pela globalização, das oportunidades também abertas pelo imenso talento espalhado pela nossa diáspora. Vamos, à semelhança de anos anteriores, e porque identificamos aí também uma importante oportunidade para os nossos stakeholders, debater o contributo que o setor das TIC pode ter para o setor da saúde, que está hoje confrontado, como sabem, com uma enorme e crescente necessidade de mudança. Vamos, como é tradicional, conhecer o estado da nação da televisão. Vamos, como é tradicional, conhecer o estado da nação das comunicações, em 2 debates que, obviamente, antecipamos saudavelmente animados. Pela minha parte, e neste momento em que deixo a PDC, devo dizer-vos que estou absolutamente convicto que vamos honrar a promessa de ter um grande congresso. Mas esse balanço, obviamente, será feito por vós no fim do dia da manhã. Que, em qualquer caso, nós possamos realizar este congresso em torno de uma agenda para a esperança, eu julgo que é algo que diz muito da vossa vitalidade, da vossa capacidade de inovação, da vossa capacidade de arriscar, da vossa capacidade de olhar para o futuro, do vosso papel ímpar na sociedade e na economia portuguesas. Desejo a todos 2 dias de excelente trabalho. Muito obrigado. A palavra agora ao Presidente deste 22º Congresso das Comunicações, Tiago Piticunha. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Professor Aníbal Cavaco Silva, Excelentíssimo Sr. Presidente da APDC, Dr. Pedro Norton, Excelentíssimos Senhores Patrocinadores, sem os quais este evento não teria sido possível, minhas senhoras e meus senhores, é com muito prazer e com orgulho que participo hoje aqui, nesta sessão de abertura do 22º Congresso das Comunicações. É igualmente com alguma surpresa, não o devo negar. Se há apenas um ano me dissessem que estaria aqui hoje, na qualidade de Presidente do vosso Congresso, pensaria que se tinham enganado na pessoa e que, afinal, me teriam confundido com outrem. O meu percurso profissional nunca me levou a trabalhar nos domínios das mídias e das tecnologias da informação e da comunicação. Mas a minha surpresa inicial deu lugar à admiração por um setor que demonstra pensar a longo prazo e atrevo-me a dizer, a ver mais além do que outros setores da economia portuguesa. Um setor que discute seriamente os principais temas que o afetam, mas que também se move em busca da novidade e das tendências que emergem na sociedade e na economia portuguesa. Um setor que, por isso, não obstante o declínio da economia portuguesa do presente, vê no futuro um mar de oportunidades. Para muitos, esta atitude de confiança será por demais temerária, talvez mesmo desajustada. Todavia, apesar das perdas difíceis e das mudanças que vivemos, a economia não ficará para sempre em crise e o setor das TICs continuará a ser um setor absolutamente essencial à economia nacional. O que interessa é compreender para onde se dirige o futuro. Se olharmos ao programa do Congresso deste ano, encontramos certamente algumas pistas sobre a direção desse futuro. A começar pela discussão da economia do mar, ou economia azul, que tem estado mais em voga nos últimos anos e que aponta para esse novo futuro que nos aguarda. Até à importância de compreender onde estão os novos mercados externos, para onde queremos dirigir os nossos produtos, ou a necessidade de aproveitar em benefício da nossa sociedade nacional o talento da diáspora portuguesa. Mas o futuro reside também na evolução da regulação do setor, nos talentos da nova geração, evidentemente, na continuação da revolução tecnológica, aliás, esfiada pelo setor das TICs em Portugal, através da inovação ilimitada das redes de comunicação digital e nas tendências tecnológicas associadas aos clientes e aos consumidores. Ele,
o futuro pode igualmente ser descoberto em setores com potencial de negócio para as TICs, como é o caso do setor da saúde, do setor postal ou como é o caso do setor das televisões de sinal aberto. Todos estes assuntos são temas que serão objeto de discussão ao longo dos 2 dias deste Congresso e que, como disse, nos trazem pistas para o futuro das TICs e dos novos mídia. Tenho a certeza por isso que não darão por perdido o tempo que despenderem nos grandes debates que aqui temos pela frente e que deles saberão tirar lições e benefícios práticos para a vida das vossas empresas. Muito obrigado pela vossa atenção. A encerrar esta sessão de abertura, convido todos os senhores congressistas a ouvir Sua Excelência o Sr. Presidente da República. Senhor Presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, senhores empresários, minhas senhoras e meus senhores, é com maior gosto que de novo me associo a este importante evento das indústrias das tecnologias, da informação e da comunicação e dos novos média. Os congressos da APDC são reconhecidamente encontros de elevado significado que contribuem para o desenvolvimento e para a consolidação de um dos setores mais dinâmicos da economia portuguesa. Afirmo não por qualquer cortesia de circunstância, mas porque, efetivamente, o peso do setor das tecnologias da informação e da comunicação é já determinante para a nossa economia. Os vossos esforços, o vosso trabalho e o vosso talento são dirigidos a um mercado mundial e não apenas nacional, sendo significativo o contributo do setor para o aumento das exportações portuguesas. Muitos portugueses, em particular os que não estão familiarizados com as tecnologias da informação e da comunicação, podem pensar que se trata de um setor ainda pouco expressivo ou até residual na economia portuguesa. Mas a realidade é bem diferente. E nestes tempos, mais do que em outras alturas, importa sublinhar com clareza o capital de esperança que o vosso setor constitui para o país. É por isso que aqui estou. Tratando-se de um setor da designada economia digital, que incorpora elevado conhecimento e tecnologia, o seu forte crescimento durante anos consecutivos significa que o país tem massa crítica, recursos humanos, talento e criatividade para poder desenvolver novos setores económicos e criar novas bases produtivas, trazendo maior dimensão à economia portuguesa. Da mesma maneira que, nas últimas 2 décadas, o setor das tecnologias da informação e da comunicação se desenvolveu e se tornou um setor decisivo, também, nos próximos anos, muitos outros se poderão desenvolver e dar à nossa economia uma fase diferente daquela que hoje apresentam. Como Presidente da República, partilho a preocupação de todos pela crise que Portugal atravessa, bem como pelas dificuldades, em muitos casos extremas, porque muitas famílias e empresas passam atualmente. Mas por isso mesmo, não podemos abandonar o projeto de fazer de Portugal uma sociedade mais desenvolvida. Ou seja, ambição e uma visão esclarecida do futuro tornam-se hoje, mais do que nunca, extremamente importantes para Portugal. As empresas que a APDC representa devem constituir, pelo exemplo do seu percurso e da ambição dos seus objetivos,
uma fonte de inspiração para a economia portuguesa. Não é por acaso que Portugal dispõe hoje de infraestruturas e redes de comunicação, incluindo comunicação em fibra óptica, que se encontram entre as mais desenvolvidas do mundo. A aposta nas novas tecnologias da comunicação foi, pois, uma aposta ganha e foi uma aposta alicerçada numa visão de longo prazo, para a qual muito contribuiu o espírito visionário de Diogo Vasconcelos, que todos no setor tão bem conheceram. Como Presidente da República, estou grato pelo vosso trabalho coletivo de construção deste setor. E devo felicitar a APDC e o seu Presidente cessante, Dr. Pedro Norton, pelo empenho e pelo inconformismo que têm demonstrado. Minhas senhoras e meus senhores, o inconformismo a que me refiro está bem patente no tema do vosso Congresso. Um mar de oportunidades. O vosso setor revela, assim, que há caminhos a desbravar e oportunidades de negócio que estão à espera de ser exploradas. Um setor como o das tecnologias da informação e da comunicação, que é transversal à economia, não se pode fechar sobre si próprio. Deve, sim, procurar novos mercados. As tecnologias da informação e da comunicação beneficiam com os novos clientes e estes, por sua vez, tiram partido dessas tecnologias para se poderem modernizar. É aqui, para além do valor intrínseco que o volume de negócio das tecnologias da informação e da comunicação representa, que reside o grande contributo do vosso setor. Constituir uma plataforma de modernização e inovação para os demais setores da economia portuguesa. Portugal carece de uma ligação mais intensa entre setores diferentes da economia, que pouco se relacionam e quase se desconhecem, desperdiçando assim sinergias que, em economias mais integradas, são uma das principais forças da inovação. Este ponto é tanto mais importante quanto Portugal permanece um país caracterizado por realidades económicas que vivem a diferentes velocidades. Temos setores inovadores, extremamente tecnológicos, ao lado de setores de cariz ainda muito tradicional, para os quais o contributo das tecnologias da informação e da comunicação pode ser um acelerador de mudança. A atitude proativa da APDC de ir ao encontro de outros setores da economia portuguesa assume a acrescida relevância pelo facto de a grande maioria do nosso tecido empresarial ser composto por empresas micro ou pequenas e médias empresas. A economia do mar, um setor também ele transversal à economia nacional e que é objeto de atenção específica deste Congresso, certamente terá muito a beneficiar da ação das tecnologias da informação e da comunicação. No exercício da magistratura de influência que cabe ao Presidente da República, tenho procurado contribuir para gerar no país a ambição de construir um modelo de desenvolvimento económico mais sustentável e mais diversificado do que tem sido até aqui. Numa altura em que urge criar riqueza no país e gerar novas bases de crescimento económico, é necessário olhar para o que esquecemos nas últimas décadas e ultrapassar os estigmas que nos afastaram do mar, da agricultura e até da indústria, com vista a produzirmos em maior gama e quantidade produtos e serviços que possam ser dirigidos aos mercados externos. Tenho defendido que Portugal deve explorar novas opções de desenvolvimento, sendo que a nossa geografia, os nossos recursos naturais e o mar são, indubitavelmente, uma dessas opções. Não estranharão, por isso,
que considero especialmente feliz a escolha do tema deste vosso congresso. Acredito que a economia do mar se perfila como uma opção promissora de desenvolvimento do país, pelo potencial que encerra no setor dos transportes, no setor da alimentação e da nutrição, no setor da energia e também áreas ligadas aos novos usos e recursos do mar, que incluem os setores da biotecnologia marinha e das tecnologias subaquáticas. Para além do potencial do futuro, que manifestamente encerra, a economia do mar, que apresenta ainda entre nós uma predominância de setores com cariz menos tecnológico e inovador, muito tem a ganhar com o produto das vossas indústrias. Acresce que, sendo uma área onde predominam as pequenas e médias empresas, pode beneficiar de forma particularmente nítida com a proatividade e a visão do vosso setor. O setor das tecnologias da informação e comunicação, para além de poder acelerar a modernização da nossa economia do mar, proporciona também um exemplo de liderança e de esperança para o desenvolvimento dos seus diferentes setores, bem como, aliás, para outros setores emergentes do panorama nacional. É o que se verifica já na indústria portuária, principalmente nos maiores portos nacionais, que muito têm beneficiado da inovação trazida aos seus procedimentos e ao próprio negócio pelas tecnologias da informação e da comunicação. Regozijo-me que as tecnologias da informação e da comunicação e os novos mídia mostrem estar atentos ao contributo que poderão trazer ao esforço de dinamização e modernização que o país precisa para fazer do mar uma poderosa base produtiva da sua economia, como muito tenho insistido e continuarei a insistir. Muito obrigado pela vossa atenção. Agradecemos a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, ter-nos honrado com a sua presença nesta abertura do 22º Congresso das Comunicações. Convidamos agora todos os senhores congressistas para a abertura oficial do Innovation Lounge e estaremos de volta aqui às 11 horas. Até já e muito obrigado.